Começa agora mais uma edição do podcast da Grêmiopédia, a história do Grêmio em áudio. Estamos hoje com Diego Salton, Júnior Moraes, Maicon André, Vitor Lapoli e eu, Rafael Alves. Hoje vamos falar sobre a conquista gremista da Supercopa do Brasil de 1990, que reunia o campeão da Copa do Brasil e o vencedor do Campeonato Brasileiro do ano anterior, ou seja, Grêmio e Vasco. O vencedor seria declarado supercampeão brasileiro de 1990. Mas, como eu acabei de falar, para o Grêmio disputar a Supercopa do Brasil de 90, o Grêmio teve que ser campeão da Copa do Brasil de 89. E isso é o assunto que o Júnior vai trazer agora. Bom, a Copa do Brasil de 89 foi a primeira edição da Copa do Brasil e ela trazia todos os campeões estaduais e alguns vice-campeões da época, para mostrar que ela era uma competição bem peneirada, assim, só os melhores iam para ela. Já na primeira fase, o Grêmio enfrentou o Ibiraçu, com um placar agregado nos dois jogos de 7-0. Na segunda fase, enfrentou o Misto, fez a primeira partida de 5-0 e o clube do Misto resolveu não vir a Porto Alegre para jogar a partida de volta. Um detalhe que tinha era o ranqueamento, né? Era utilizado sempre, se o time tivesse sido campeão do seu estado, a segunda partida dele era em casa. Isso era uma das regras da Copa do Brasil de 89. Então, o Grêmio, como foi o campeão do estado, ele tinha essa vantagem de jogar a segunda partida em casa e o Misto preferiu nem vir para Porto Alegre, já tinha perdido 5-0 e daí o Grêmio ganhou a segunda partida por WO. Na próxima fase, o Grêmio enfrenta o Bahia que havia sido campeão nacional um ano antes, vencendo o próprio Inter na final. O Grêmio ganha as duas partidas também, somando um placar agregado de 3-0. Na fase semifinal, o Grêmio enfrenta o Flamengo. No Rio de Janeiro, sai perdendo por 2-0 e acaba conseguindo um empate com um gol no final da primeira etapa e um no início da segunda. A gente traz o empate do Rio de Janeiro. E em Porto Alegre, o Grêmio faz uma goleada de 6-1. Uma grande goleada, uma das mais expressivas frente ao adversário carioca. Na final, nos deparamos com o Sport de Recife. Fizemos a primeira partida em Recife, 0-0, e ganhamos dentro do Olímpico de 2-1. Um detalhe dessa final aí que teve um gol contra de goleiro. O Mazzaropi acaba fazendo um gol contra, mas ainda se recupera durante a partida, faz grandes defesas e o Grêmio acaba ganhando de 2-1. Bom, o Júnior falou então aí de como o Grêmio conquistou a Copa do Brasil, se classificou aí para disputar a primeira edição da Supercopa do Brasil, que teria então Grêmio e Vasco como as equipes que vão disputar esse campeonato. Para 1990, então, a CBF marcou aí uma data específica para esse jogo, né? Seria jogo único, usando aí os moldes da Supercopa da Espanha, da Inglaterra, da Itália e outras que existem pelo mundo afora. E aí aconteceu que não houve mais datas. Naquela época o calendário já era cheio de problemas como é atualmente. E agora o que a gente vai explicar para você, torcedor, como se resolveu essa final, essa Supercopa do Brasil. A coincidência, né, de Grêmio e Vasco estarem classificados para a Libertadores foi a solução encontrada. É isso mesmo, Michael? Isso mesmo, Rafael. Essa discussão de como seriam feitas as datas para a disputa da Supercopa do Brasil, ela já começa no início de janeiro, né? O ano de 1990 ele foi também um ano um pouco atípico por conta de que existiria também a disputa da Copa do Mundo em 1990. E ela já ia pegar um pouco a metade do calendário ali, o período de junho e julho. Por exemplo, a Libertadores, ela teve um vácuo, né, de período bem nessa época. Tanto que nós vamos falar ainda sobre a campanha na Libertadores também, claro que não é o foco do podcast, mas a Libertadores ela começa em 25 de fevereiro, o Grêmio começa a sua participação na Libertadores só em março, né? Mas daí a gente tem essa primeira fase até abril, e daí a Libertadores faz uma pausa, voltando só em agosto, só para que vocês tenham ideia da dificuldade que era para esse calendário, né, poder colocar todos os jogos. Então, Vasco e Grêmio se classificaram tanto para a Libertadores quanto para essa Supercopa do Brasil de 1990. Não tinham datas, né, para poder fazer esses jogos, porque também o Campeonato Brasileiro ia ter a participação dos dois. Então, a saída aparentemente era colocar Grêmio e Vasco para fazerem seus jogos também dentro da Libertadores, né? Isso foi uma coisa que foi discutida. Eu tenho aqui um jornal, só para que possa contextualizar para o nosso ouvinte, tem um jornal dos esportes de 9 de janeiro, a página 3 fala que, abre aspas, o presidente do Vasco, Antônio Soares Calçada, esteve ontem na CBF conversando com o diretor de futebol, Jorge Salgado, tentando acertar para que os jogos dos dias 14 de março e 18 de abril
Brasil contra o Grêmio válidos pela Taça Libertadores da América sejam também aceitos pela entidade como parte da Supercopa, que vai indicar o supercampeão brasileiro da temporada. Então esse jornal do dia 9 já fala, né, que já existia um movimento do Vasco junto à CBF para pleitear para que essas datas, que antes seriam em jogo único, né, como já foi falado, a partir do momento que disputasse também a Libertadores, junto na mesma partida, fosse decidido, né, em jogos de ida e volta, o supercampeão do Brasil. No dia 10 de janeiro já vem a resposta já do que estava acordado. Tem uma parte do jornal do dia 10 que diz assim, que outra medida anunciada pelo dirigente foi em relação aos jogos do Vasco com o Grêmio pela Libertadores da América e pela Supercopa. Como não há datas disponíveis para os 4 jogos, porque eles teriam que jogar, né, esses 2 da Supercopa e mais os 2 da Libertadores, ele continua dizendo, as partidas marcadas para os dias 14 de março em Porto Alegre e 14 de abril no Rio, pela Libertadores, valerão também pela Supercopa. Então aqui no jornal do dia 10 de janeiro já tinha confirmação de que esses jogos da Libertadores valeriam também pela Supercopa do Brasil. E é legal destacar que a Supercopa do Brasil nunca poderia existir até aquele momento, porque não haviam 2 campeonatos nacionais no país, né? Era só o Campeonato Brasileiro. Em 89 foi criada a Copa do Brasil. Então haviam 2 campeões brasileiros, campeões nacionais no país, né? Por isso foi possível criar a Supercopa e, como eu falei antes, ela foi criada nos mesmos moldes das Supercopas que existem pelo mundo afora, né? Eu vou dar o exemplo aqui da Supercopa da Inglaterra, que é disputada desde 1908, a Supercopa da Espanha desde 1982 e a Supercopa da Itália desde 88, ano que eu nasci. Então, foram nesses exemplos aí que a CBF criou a Supercopa do Brasil, que depois a gente vai falar que não durou muito, né? E como o Maicon explicou anteriormente, esses 2 jogos aí da Supercopa do Brasil entre Grêmio e Vasco também seriam válidos pela Libertadores de 1990. E o Maicon vai trazer aí mais detalhes dessa Libertadores, a disputa que o Grêmio conseguiu aí através do título da Copa do Brasil de 89. Essa Libertadores da América, ela tinha participação da maioria dos países, né, da América do Sul, com um detalhe interessante que foi a participação do Atlético Nacional da Colômbia, que foi o campeão da Libertadores em 89, e ele entrava diretamente na fase de oitavas de final, né. A maioria dos países tem 2 participantes, a Argentina 2 vagas, a Bolívia, o Brasil, o Chile, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela, totalizando aí 2 representantes de cada país, num total de 19 participantes nessa Libertadores, Rafael. Bom, agora a gente vai falar então da Supercopa do Brasil, mas para isso a gente também vai ter que falar um pouco de Libertadores, né? Porque os jogadores inscritos na Libertadores pelo Grêmio foram campeões da Supercopa do Brasil. A gente tem aí o grupo campeão da Copa do Brasil de 89, 16 jogadores daquele título que foram inscritos na Libertadores de 90, mais o contratado centroavante Nilson. Esse aí é o destaque, mas o Vitor vai trazer mais detalhes sobre esse grupo do Grêmio. Atuaram pelo Grêmio na Libertadores de 90 17 jogadores: Adilson Heleno, Alfinete, Almir, Assis, Cuca, Darcy, Jeverton, Elcio, Jandir, João Antônio, Lino, Luiz Eduardo, Mazzaropi, Nando, Nilson, que foi o único contratado, como disse o Rafael, Paulo Egídio e Wilson. O Grêmio iniciou a temporada com Paulo Sérgio Poleto como técnico, mas após 2 derrotas do Grêmio na Libertadores, uma de 1-0 para o Olímpia e outra de 3-1 para o Cerro Porteño, ele foi despedido e aí Evaristo de Macedo acabou assumindo o Grêmio e sendo o técnico campeão da Supercopa do Brasil. O Evaristo foi trazido aí com a missão milagrosa, né, de buscar a classificação na Libertadores. Não conseguiu, mas mesmo assim trouxe 2 títulos, né, campeão gaúcho e campeão da Supercopa. É interessante destacar que o Grêmio joga as 3 primeiras partidas do grupo e o treinador é o Paulo Sérgio Poleto. E daí, como foi destacado, o Evaristo de Macedo pega o time a partir do retorno, né, do grupo, e o Evaristo de Macedo não perde nenhuma das 3 partidas. Ele empata com o Vasco, empata com o Olímpia e empata com o Cerro Porteño. Ele deixa a Libertadores sem perder nenhum jogo e também sem ganhar nenhum jogo. E desse elenco aí que o Júnior e o Maicon trouxeram agora pra gente, a gente tem que destacar o goleiro, né, o Mazzaropi, que o Júnior até pode comentar melhor. Mas antes do Júnior falar do Mazzaropi, eu vou trazer o destaque dos jogadores que não disputaram os 2 jogos contra o Vasco, que era o meia Assis, que estava na seleção sub-20 e acabou ficando de fora aí dos 2 jogos contra o Vasco, e também do atacante Almir, que foi campeão da Copa do Brasil em 89, se destacou, né, jogando aí pela lateral, no ataque, né, ele era um ponta, né, como se chamava na época,
e também não participou das 2 partidas contra o Vasco. E a contratação da temporada de 90, Nilson, foi aí o centroavante titular nos 2 jogos, acabou fazendo o gol na primeira partida, na vitória de 2-0, e o outro gol também foi de outro destaque dessa equipe, o Darcy, meio-campo, também tinha no meio-campo ao lado dele o Cuca, né, que hoje todos conhecem aí como treinador, mas era um excelente meio de campo e bastante ofensivo, fazia muitos gols. Mas agora eu deixo a palavra com o Júnior, que vai destacar aí o nosso goleirão Mazzaropi. O Mazzaropi, o Maza, que foi campeão da Libertadores e Mundial com o Grêmio, teve uma breve saída da equipe, depois retorna para fazer um pentacampeonato gaúcho, também foi campeão da Copa do Brasil e campeão da Supercopa do Brasil. Atuou praticamente todos os jogos, desde que retornou, e o Maza fala por si só, né? Pegador de pênalti, saía bem do gol, parecia baixinho, mas ficava gigante na frente dos atacantes. Se me permite fazer um destaque, Júnior, sobre o Mazzaropi, eu encontrei, pesquisando esse período de 1990, uma entrevista que o Mazzaropi dá para um jornal carioca, e ele falando sobre a história dele com o Vasco também, que ele tem uma história muito marcante, né? Eu acho que vem a calhar nesse podcast, porque a gente tá falando de Vasco e Grêmio, e ele faz uma participação muito boa pelo Vasco. Ele começa no Vasco em 1974, depois ele tem um empréstimo ali pro Curitiba em 1979, mas retorna pro Vasco, e o outro clube que, quando ele sai do Vasco em 82 para 83, ele vem para o Grêmio por empréstimo, e quando ele está no Grêmio, a gente já sabe o que acontece, né? Ele ganha a Libertadores de 83, ganha o Mundial de 83, então ele fica bastante valorizado com essas conquistas, e ele fala nessa entrevista que uma das coisas que magoou bastante ele foi que quando ele era emprestado pro Grêmio, né? E quando ele retorna pro Vasco, ele não é aproveitado no Vasco da Gama. Então ele ficou bastante chateado com aquilo, e ele comenta que na época o Vasco emprestou ele pro Náutico e ele não teve, depois daquele período, vontade de voltar pro Vasco. E o Grêmio contrata ele em definitivo, daí o seu passe em 1984, e a carreira dele vai até 1990, né? Que é o ano dessa Supercopa do Brasil, que ele encerra ali a participação dele pelo Grêmio. Ele até joga ainda a temporada 91-92 por Figueirense e encerra a sua carreira no Guarani de Bagé em 92. Mas algo que eu acho bem interessante que ele fala nessa entrevista, ele diz assim que ele, por toda essa situação, esse histórico dele com o Grêmio e com o Vasco, ele fala que ele se tornou gremista, porque o Vasco ele meio que foi deixado de escanteio, né, quando ele vem do título mundial, e ele era um jogador que ganhou muito destaque naquele período, e o Vasco não aproveita ele, e o Grêmio aproveita, né, o Grêmio fica várias temporadas com ele como jogador destacado, titular da posição, e ele fala que ali ele se torna gremista. Eu achei muito legal isso. O Mazzaropi, ele tem um recorde, né, que entre os anos de 77 e 78, ele conseguiu ficar 1.816 minutos em sequência sem sofrer gol, né, pelo Vasco, né, nessas temporadas aí. Eu também tenho essa informação, que é o recorde mundial. E vale destacar, então, o número de títulos do Mazzaropi pelo Grêmio, né? São 10 títulos, sendo um hexacampeonato gaúcho. Mazzaropi não tem, né? É o cara. Mazzaropi a gente já falou bastante dele, mas ele é um cara que inclusive faz gol em final, né? Ele fez o gol na final da Copa do Brasil de 89, hein? Mas o lance que eu mais gosto de lembrar é ele pegando um pênalti no triangular da semifinal da Libertadores de 83. Nossa, no segundo tempo, contra o Cali, nos deu o título. Vamos deixar um salve pro Mazzaropi, então. Agora que destacamos o elenco do Grêmio, vale também destacar o elenco do Vasco da Gama, né? O adversário nessa Supercopa do Brasil. Tem gente aqui na Grêmipédia que trouxe aí uma informação que era a Sele Vasco, é isso mesmo? Isso, esse ano de Copa do Mundo, né, 1990, e o Vasco ele era não só o campeão brasileiro de 1989, ele era um super time, né? Inclusive vocês podem me ajudar aí com os nomes, eram pelo menos 5 jogadores aí do Vasco que estavam muito cotados para ir para a Copa do Mundo, e muitos deles foram, né, para essa Copa do Mundo de 1990. Então a imprensa, principalmente a imprensa carioca, colocava esse Vasco como a Sele Vasco. E o destaque desse jogo da estreia do Grêmio com o Vasco era que a Sele Vasco iria enfrentar o Grêmio. Olha aí, o Maicon trouxe a informação. E o quinteto que foi para a Copa de 90 consta Acácio, Mazinho, Tita, aquele mesmo do Grêmio, Bismarck e Bebeto. Esses 5 jogadores do Vasco foram para a Copa de 90. Eu gosto também de destacar um outro ex-gremista, o lateral direito
Luiz Carlos Vinck. Tem também o meio-campo Andrade, aquele do Flamengo, campeão mundial em 81. E também o Roberto Dinamite, que dispensa a apresentação, né? Disputou 2 Copas do Mundo, 78 e 82. E aí, se justifica esse apelido Sele Vasco, pessoal? Eu só tenho uma dúvida. O Andrade não era goleiro? Em 82 parecia. Eu acho que foi goleiro em 82. Tenho quase certeza. Eu acho que é providencial esse comentário. Eu acho. Pra quem não entendeu, analisa o que foi a final do Grêmio e Flamengo em 82. Vai entender porque a gente tá falando que o Andrade era goleiro. Escutem o podcast do Grêmio com o Flamengo, que a gente cita aí o Andrade, não o volante, mas sim o goleiro, né? É, o goleiro. Em 89 foi o 5º título brasileiro dele, né? Jogador com muita história no Flamengo, que depois acabou sendo campeão pelo Vasco também. Eu acho muito curioso que o Andrade, inclusive o Andrade, ele foi o treinador do Flamengo de 2009, campeão brasileiro, e ele depois ele não vem a vingar como treinador, né? Ele acaba pegando o time, claro, já mais pro final do campeonato, né? Não faz a campanha toda, mas um título brasileiro sempre valoriza um jogador, né? Mas acabou não acontecendo com ele. Falando isso, ele saiu em 2009 do Flamengo. Né? Nem vou dizer que teve uma ajuda tricolor nele. E teve uma final com o Grêmio, né? O Flamengo, né? Não é final, né? Porque é pontos corridos, mas... Sim, mas é... Vamos dizer que teve uma mão tricolor. Ele sai em 2010 do Flamengo, ele acaba continuando a sua carreira como treinador, mas sempre com times menores, né? Para ficar um pouco mais divertido, então, a gente tem aqui a informação de que depois de encerrar a carreira aí como treinador, o Andrade se tornou empresário, né? E foi trabalhar no abastecimento de alimentos, né? Na Ceasa, no Rio de Janeiro. Já que ele gosta, né, de usar as mãos, né? Foi trabalhar aí manuseando frutas. É isso aí. Foi trabalhar com mamão. Isso! Fica um apelo aqui do podcast pro Andrade devolver o título do Grêmio de 82 que ele levou embora. É verdade. Fica a dica. O Andrade, em 2009, ele substituiu o Cuca, né? O Cuca que tava pelo Grêmio, né? Jogando essa Supercopa em 90. O Andrade jogando pelo Vasco, né? Ele substituiu o Cuca e ali teve uma retomada, né? Do Flamengo. Teve uma arrancada grande em busca desse título, né? Tinha jogadores como Adriano e Petkovic. E com apenas 69 pontos, o Flamengo foi campeão, né, nesse ano. Destacando assim, até pessoal, que a gente faz uma brincadeira e tudo mais, mas a culpa do Grêmio ter perdido aquele título em 82 não foi do Andrade, porque assim, ó, às vezes é uma questão até, como eu posso dizer, um reflexo. A bola tá entrando, vou tirar com a mão. Quem tinha que ter feito alguma coisa era a autoridade dentro do jogo, que era o juiz. Ele sim deveria ter tomado uma iniciativa de marcar um pênalti, que obviamente iria ter um prejuízo absoluto pro Grêmio, porque o Grêmio tá fazendo um gol e aí teria uma chance de gol com pênalti. Todo mundo sabe como é que é o Grêmio em pênaltis, mas a realidade é essa, né? Então a gente até faz como uma brincadeira, mas de fato a responsabilidade é toda do juiz, que esse sim deveria ter marcado o pênalti nessa questão do lance que tirou o título de 82 do Grêmio. O Grêmio na final com o Flamengo em 82 do Brasileiro. O primeiro jogo, José Roberto Wright, o árbitro da partida. No segundo jogo, o jogo do Olímpico 0-0, José Roberto Wright. E não podemos colocar na conta dele, porque no terceiro jogo o árbitro era de São Paulo, Oscar Scolfaro. O José Roberto Wright, ele era assistente número 1 no primeiro jogo, né? O 2-0 contra o Vasco. E a arbitragem foi brasileira, né? Foi o paulista Ulisses Tavares da Silva, o árbitro principal no jogo em Porto Alegre. E no jogo no Rio de Janeiro, foi outro paulista também, foi o Wilton José da Costa. Um lance parecido com esse do Andrade foi o que aconteceu na Copa do Mundo, onde o Soares tira uma bola com a mão, daí o Uruguai sofre o pênalti. 2010. O Soares tira uma bola nos últimos minutos com a mão e o outro time tem a oportunidade de bater o pênalti. O Soares acaba expulso da partida, o outro time bate o pênalti, desperdiça, mas teve a oportunidade. No caso de 82, foi tirada essa oportunidade do Grêmio. O adversário do Uruguai era a Gana. Perfeito. A seleção de Gana teve a oportunidade de bater o pênalti, mas exatamente. O Grêmio não teve. Pênalti pro Grêmio? Tem certeza que esse é gol? Tem certeza? Se tiver um levantamento, acho que 20% dos pênaltis da história é gol do Grêmio. E antes de a gente entrar, então, na partida mesmo, na primeira partida de Grêmio e Vasco, trazer os detalhes, a gente vai trazer um pouco da importância, né, da relevância de uma Supercopa, que é o que o Diego vai nos trazer agora. Bom, pessoal, muito se diz em questão da Supercopa, né? Qual seria a relevância, a importância da Supercopa? Bom, a gente sabe que existem os clubes que são considerados os copeiros, aqueles clubes que são grandes papões em taças, né? E o Grêmio, inclusive, está incluído nesse rol e possivelmente dentro do Brasil seja o maior copeiro
do futebol brasileiro. Do outro lado, tem aqueles clubes que se dão bem em campeonatos, que seriam geralmente pontos corridos, ou uma fase de pontos corridos, depois mata-mata e tudo mais. A Supercopa, ela possibilita ali aos clubes dos dois lados, os dois espectros ali do futebol, que eles se enfrentem e demonstrem quem é o maior clube do futebol brasileiro, qual é o maior clube do futebol europeu, do futebol sul-americano, se ainda existisse uma competição nesse sentido. Então, a Supercopa tem essa importância, ela é a competição geralmente inaugural da temporada, e é uma competição ali que coloca em frente a frente o copeiro e o clube em destaque ali, o clube que tem boa regularidade em campeonatos, principalmente pontos corridos. Por isso que seria importante, inclusive, que ela voltasse, né? Mas é uma situação que, nesse nosso calendário caótico, fica muito complicado de trazer de volta ainda mais uma competição, a não ser que reduzisse em algum outro ponto, algum outro campeonato que nós temos aí nesse nosso calendário. Fazendo um destaque sobre a Supercopa a nível mundial, né? É claro que o Rafael já falou um pouco disso no início. A Inglaterra, o primeiro país que adotou a Supercopa, né, como disputa de título, como o Diego também citou, normalmente os dois campeões, né, dos torneios nacionais aí, em alguns casos, tem países que é o vencedor do primeiro turno e o campeão do segundo turno, né, que fazem a disputa da Supercopa, mas em geral são os clubes campeões, né, dos dois principais campeonatos dos países. A Inglaterra é o primeiro que adotou esse campeonato, 1908 foi o primeiro, e o Manchester United foi o campeão. Eu tô citando aqui, são as principais ligas mundiais, né, que nós temos de futebol. Então a França e a Holanda, eles adotam a Supercopa em 1949. Na França é o Reims, lá da França, o primeiro campeão na Supercopa francesa. Obrigado. Primeiro campeão da Supercopa da França. Na Holanda foi o Feyenoord. A Espanha adota a Supercopa em 1982. Real Sociedad foi campeã na época, em cima do Real Madrid. Inclusive com uma virada espetacular. O Real Madrid venceu o primeiro jogo por 1-0 e a Real Sociedad no jogo da volta ganhou de 4-0 e venceu esse título na Espanha. A Alemanha foi em 1987 com o Bayern de Munique, campeão. E a Itália teve a sua primeira Supercopa em 1988. Foi o Milan, o campeão na Itália. Aqui no Brasil, né, como já foi citado, nós tivemos aí apenas 2 edições. Supercopa de 90, que o Grêmio foi participante e o primeiro campeão, super campeão do Brasil, que nós vamos dar mais detalhes. E em 91 também teve a disputa e o Corinthians foi o campeão. A nível sul-americano, o Brasil ele é o pioneiro desse tipo de competição. A Colômbia, ela teve a sua primeira edição em 2012 de uma Supercopa, o Atlético Nacional foi o campeão. A Argentina, que é um dos campeonatos aí mais antigos, né, campeonatos nacionais do mundo, a Argentina teve a sua primeira Supercopa apenas em 2012. E um time pequeno, né, um time entre os principais da Argentina não foi o campeão, foi o Arsenal de Sarandi, o campeão da primeira edição na Argentina. No Uruguai, o primeiro campeonato também aconteceu só em 2018 e o Peñarol foi o campeão. Então, a nível sul-americano, o Brasil aí é pioneiro ainda na Supercopa, ainda tendo poucas edições, né, mas começou em 1990 e não tem nenhum outro país aí da América do Sul que tenha feito campeonato antes. E para destacar também uma outra liga, que daí é na Ásia, né? Claro que não é das principais ligas, mas no Japão, em 1994, também muito em função do futebol brasileiro, né? Muitos treinadores, muitos jogadores, eles foram também para o Japão para desenvolver o futebol lá. E esse modelo de Supercopa foi adotado em 1994, tendo o Tóquio Verde como o primeiro campeão. Tóquio Verde que faz com o Grêmio a final da São Bank Cup, conquistada pelo Grêmio, a precursora da atual Copa Suruga. Dando continuidade ao nosso podcast sobre a Supercopa do Brasil de 1990, o Michael acabou de falar que teve 2 edições da Supercopa do Brasil. Em 90 o Grêmio campeão, em 91 o Corinthians. E aí eu trago o Diego para a primeira polêmica do nosso podcast. Diego, o Flamengo também conquistou a Supercopa? Na verdade, Rafael, o Flamengo não conquistou a Supercopa, né? Muito se diz, né, que o Flamengo teria conquistado a Supercopa do Brasil em 1992, mas na verdade foi a Copa Brahma de Campeões, que era uma competição que acabou sendo chamada de Supercopa porque era um enfrentamento entre 2 clubes campeões. Mas o campeão da Série A e o campeão da Série B, uma competição amistosa, não foi uma competição oficial, e nesse sentido até poderia se considerar, tentando fazer uma analogia, um simbolismo, uma Supercopa do Brasil, mas não foi uma competição oficial, se não utilizar esse nome até para fins de marketing, mas oficialmente só existiram 2 campeões do Brasil, que foram Grêmio e Corinthians. Bom, chegou a hora então da bola rolar. 14 de março de 1990, Estádio Olímpico, a estreia do Grêmio na Libertadores contra o Vasco também valeu como o primeiro jogo
da Supercopa do Brasil. O Grêmio saiu jogando com Mazzaropi, Alfinete, Elcio, Luiz Eduardo, Wilson, Jandir, Darcy, Adilson, Heleno, Cuca, Paulo Egídio e Nilson. O treinador Paulo Sérgio Poleto. O primeiro tempo terminou 0-0. E como foi o segundo tempo, Júnior? Bom, no segundo tempo o Grêmio abre o placar com Nilson aos 22 e fecha o placar aos 31 com Darcy. E esses 2 gols deram a primeira vitória na Copa Libertadores, mas o foco é a Supercopa do Brasil, então foi a primeira vitória da Supercopa do Brasil. O Vasco tinha que, no mínimo, fazer uma vitória no Rio de Janeiro, teria que fazer mais saldo para poder ficar com o título. Só um destaque a respeito do primeiro jogo ainda, o gol de Nilson, ele sai aos 22 do segundo tempo, um gol de cabeça, e o gol do Darcy foi num contra-ataque do Grêmio, em que o Darcy ele finaliza e o goleiro Acácio do Vasco dá uma ajudinha, né? Porque a bola bate nele, inclusive a bola muda a trajetória, a bola ia num canto e ela foi pro outro. Dá pra considerar que foi uma falha do goleiro o segundo gol ali, o gol do Darcy. O Darcy que ele era o nosso volante, né? Exatamente. E pra você ver, né? O Grêmio já no jogo de ida, né? Dessa decisão, né? Dessa Supercopa do Brasil, já vence aí por 2-0, um placar bonito, 2-0, não é aquele 1-0 sofrido, é um 2-0 que impôs aí, né? Pra cima do Vasco, a Sele Vasco, né? Com jogadores aí que foram para a Copa de 90 e levando uma ótima vantagem pro jogo de volta no São Januário, no Rio de Janeiro. Como a gente já explicou, depois desse jogo tiveram jogos aí pela Copa Libertadores, o treinador Paulo Sérgio Poleto foi demitido e o segundo jogo, o jogo de volta da Supercopa do Brasil, a grande decisão, a data em que se descobrirá o campeão foi no dia 18 de abril de 1990, no Rio de Janeiro. O Grêmio já com um novo treinador, Evaristo de Macedo, e o Júnior vai trazer mais detalhes deste jogo, que não teve gols, né, Júnior? Exatamente, o jogo terminou 0-0, o público aproximado do estádio foi de 10 mil pessoas, e o jogo 0-0, como todo 0-0, né, a gente só que assistir todo o VT, a gente vai ter as dimensões da partida, mas o destaque que a gente traz é realmente o Evaristo, né, que chega pro lugar do Poleto, acaba ganhando o título da Supercopa, futuramente ainda nesse mesmo ano se torna campeão gaúcho, e mais futuramente também, lá em 97, se torna tricampeão da Copa do Brasil pelo Grêmio. É importante ressaltar que o Grêmio foi semifinalista do Campeonato Brasileiro de 90, né? Então foi, apesar de na Libertadores a gente não ter dado um prosseguimento maior, a gente foi campeão gaúcho, campeão da Supercopa do Brasil e foi semifinalista do Campeonato Brasileiro. Então foi um bom ano no geral pro Grêmio. Boas lembranças aí de um ano que a gente não conquistou a Libertadores, mas trouxe aí boas campanhas e 2 títulos nessa temporada. Só um destaque sobre o jogo da volta no Rio de Janeiro, que esse jogo ele foi um jogo que teve forte chuva, né, durante a partida, e o gramado ficou bastante pesado, né, para a prática aí do futebol, e tem uma declaração do Bebeto ao final do jogo dizendo que o time do Vasco nós somos leves, o gramado ele foi um adversário tão difícil quanto o Grêmio nesse jogo fez uma marcação bastante pesada, e o Vasco, que era um time com bons atacantes aí, como foi destacado o Bebeto, o Roberto Dinamite, não conseguiu furar o bloqueio do Grêmio, o Grêmio que não jogou tão retrancado nessa partida, também saiu pro jogo, teve algumas oportunidades, mas fez o resultado também com uma defesa muito sólida. E esse resultado aí confirmou o título do Grêmio, e aí a gente começa a segunda polêmica do podcast. Eu imagino que o Diego já deve estar com água na boca para falar sobre isso. A segunda polêmica, eu já achei que tu ia me chamar perguntando, cadê a taça? Porque essa foi a pergunta que se fez, com certeza, a direção, os torcedores e o time do Grêmio, que esperaram na beira do campo a entrega da taça que não chegou. Inclusive, à época, o presidente do Grêmio, Paulo Odoni, foi até a CBF buscar a taça, pleitear a taça junto à CBF, que diz que é providenciar uma taça que nunca chegou. E aí a gente entra nessa polêmica que leva à terceira polêmica em relação à Supercopa, que é a ausência da taça ser válida pelos jogos da Libertadores. Aí se cria uma ideia, e isso leva ao erro inclusive da própria mídia, de que o Grêmio não foi campeão da Supercopa do Brasil de 1990. A realidade é, o Grêmio foi campeão, nós temos inclusive os jornais que a gente citou, quem acessa a Grêmiopédia pode
conferir os jornais que tratam da Supercopa, as mudanças de data, todo o planejamento, inclusive o fato do presidente do Grêmio à época ter buscado essa taça e da CBF ter informado que iria entregar uma taça pro Grêmio que nunca chegou. Só que dentro dessa situação acontece algumas, assim como quem ouviu o podcast da Série B de 92 pode ter essa ideia do que era a questão midiática do período, né? Nós tivemos um problema muito sério que foi considerar o Grêmio como um clube corrupto, porque foi o que o Grêmio foi considerado, e até hoje é retratada essa imagem do Grêmio quando se diz que o Grêmio subiu no tapetão em 92, o que é uma mentira, como nós já tratamos naquele podcast. Da mesma forma, nós temos uma questão aí até de um pouco de irresponsabilidade da mídia quando trata da Supercopa do Brasil, porque inclusive nós temos uma edição da revista Placar de 2001 que diz que o Grêmio não foi campeão da Supercopa do Brasil de 90 e que só o Corinthians tinha conquistado esse título. Então é uma questão que eu acredito que tenha sido um equívoco, né? Mas esses equívocos acabam levantando polêmicas desnecessárias. O Grêmio campeão da Supercopa de 1990, como os jornais da época tratam, né? Inclusive o jornal Fluminense fala da questão da mudança das datas, o jornal Pioneiro trata da situação também. Nós temos diversos jornais da época que estão inclusive na Grêmiopédia que tratam dessa situação da Supercopa e que destacam que o Grêmio foi sim campeão dessa competição e que foi um equívoco aí da Placar, e a gente espera que a mídia como um todo reconheça esse título, que foi muito importante para o início dos anos 90 do Grêmio, que foi uma era de ouro. Tem um jornal aqui em mãos, Jornal dos Esportes, de 21 de abril de 1990, lembrando que o Grêmio empata em São Januário na quarta-feira, e no sábado tem essa matéria do Jornal dos Esportes conversando com o Paulo Doni, que, como você destacou, era o presidente do Grêmio. E diz assim o jornal: o Grêmio campeão da Copa do Brasil e o Vasco campeão brasileiro no ano passado deveriam inicialmente realizar apenas uma partida em janeiro, abrindo a temporada, mas não houve data disponível e a solução encontrada entre as partes foi aproveitar o confronto das duas equipes pela Libertadores. Deles tem o destaque do que falou o presidente do Grêmio: nós vencemos, e esse título é muito importante para o clube e para o futebol gaúcho. Daí o jornal segue destacando que daí a confirmação, né, inclusive por parte da CBF desse título do Grêmio, porque diz bem assim o jornal: na CBF, a diretoria agora está procurando uma taça para entregar para o legítimo campeão, de preferência grande e vistosa. É o destaque que faz o jornal. Bom, entre essas pesquisas que a gente faz, o que eu encontrei que assim, que quem oferecia a taça da Supercopa era uma empresa de televisão, uma que queria transmitir a competição lá no início do ano. Como não houve data e ficou para os Jogos da Libertadores, quem iria transmitir os Jogos da Libertadores era a Rede Manchete, que não era a mesma empresa de televisão que queria transmitir a Supercopa inicialmente. E por isso a taça não foi entregue. Então é uma questão que, se a gente for parar para analisar, criou-se toda uma polêmica, e inclusive tem outras situações, como o fato da mídia ter divulgado muito pouco essa competição. E aí também a gente pode tratar questões até mesmo de ser um veículo de comunicação da concorrência, e aí tem toda essa situação de vamos dar destaque, não vamos dar destaque. Nós tivemos uma situação semelhante na Recopa de 2018, que foi muito pouco destacada a participação do Grêmio nessa Supercopa, justamente porque houve, infelizmente, um boicote por parte da mídia que não comprou os direitos de transmissão, e aí o torcedor já tem noção que se isso acontece em 2018, imagina em 1990. Então teve poucos destaques em jornais, mas existem jornais da época que destacam isso, as próprias declarações da CBF. Então é uma taça que o Grêmio nunca recebeu, e aí se cria toda essa polêmica em cima disso, mas é indiscutível que o Grêmio foi sim o campeão da Supercopa do Brasil de 1990. Bom, polêmicas encerradas. O que a gente quer trazer aqui no podcast sobre a Supercopa do Brasil de 90, primeiro é lembrar o torcedor da importância desse título, e para quem ainda nem sabia sobre isso, está descobrindo agora através desse podcast aqui na Grêmiopédia. E para fechar, a gente vai trazer então o grande assunto, que é o que a gente não quer que se repita, essa história de não ter taça de um título do Grêmio. Então, nós aqui da Grêmiopédia temos um projeto que o Diego vai explicar melhor, com um complemento aí do Vitor, que trouxe uma grande ideia aqui, e a gente vai encerrando então com esse assunto. Diego e Vitor, é com vocês. Bom, pessoal, uma das formas da gente fazer a preservação da história do Grêmio, e principalmente para que não aconteça essa questão de o Grêmio não conquistou esse título. Por quê? Porque não existe a informação
informação, porque a informação não é destacada, aí vem alguém que tá mal intencionado ali, já contesta o título do nosso clube, que foi conquistado dentro de campo. A gente tem um projeto que é o projeto de recuperação de taças. Qual é o objetivo desse projeto? A gente já falou sobre ele em outros podcasts. O objetivo é, os títulos que o Grêmio conquistou, que tiveram as taças extraviadas, que tiveram as taças quebradas, porque aconteceu isso, até os anos 80 o Grêmio não catalogava as peças do museu, então muita coisa se perdeu, muita coisa foi danificada, foi quebrada, foi colocada fora. Então, qual é um dos nossos projetos, e eu acredito que seja um dos mais importantes, é a recuperação de taças que o Grêmio teve e que não tem mais, ou que o Grêmio nunca teve, como é o caso da Supercopa. Então, um dos objetivos é, no futuro, conseguir angariar fundos com torcedores, com a iniciativa privada ou com o próprio clube, e aí se for com o próprio clube, obviamente seria um projeto do clube, não da Grêmiopédia, né? Seria um estímulo, na verdade, que nós daríamos para que o clube assumisse esse papel, mas seria um projeto de recuperar a taça da Supercopa, fazendo uma réplica e doando ao memorial para que o Grêmio pudesse expor para o seu torcedor a taça do supercampeão brasileiro, que é um título justo, conquistado dentro do campo e que, de uma maneira muito infeliz, não houve entrega de taça, algo realmente reprovável e que a gente espera no futuro poder corrigir junto à CBF, até mesmo conseguindo daqui a pouco a taça do Corinthians para que a gente possa fazer uma réplica e recuperar, e não só recuperar, fazer justiça àquele elenco, aos torcedores e ao próprio clube que conquistaram essa competição. É importante a gente destacar o pioneirismo do Grêmio, né? Porque o Grêmio foi o primeiro campeão da Copa do Brasil e logo em sequência foi o primeiro campeão da Supercopa do Brasil. Até 1989, os representantes brasileiros na Libertadores eram campeão e vice do Campeonato Brasileiro. E a partir de 90, campeão da Copa do Brasil, no caso o Grêmio, e campeão brasileiro, no caso o Vasco, né? O Mazzaropi possivelmente era o capitão do Grêmio nessa conquista, que ele não teve taça para erguer, e hoje ele trabalha na Grêmio Rádio Umbro, e a maior parte dos jogadores ali do Grêmio naquele título são jogadores ainda com bastante destaque nacional, que poderiam fazer parte de uma confraternização, algo desses moldes, para com que fosse levantada uma taça, que se fosse recuperado essa história, todo mundo ficasse ciente que há dois supercampeões do Brasil e que o primeiro deles foi o Grêmio. Isso é muito importante, porque o fato desse elenco, citando alguns nomes como Mazzaropi, o próprio Cuca, são pessoas que até hoje têm destaque dentro do futebol, né? Tem vários outros nomes, grandes nomes dessa conquista, mas o fato de poder fazer com que esse jogador que conquistou dentro de campo o título, levante a taça e tornar isso algo de destaque, é algo que valorizaria muito a história e faria a justiça que não foi feita desde 1990, e nós estamos com essa injustiça que ainda não foi sanada, né? 20 e poucos anos de injustiça, quase 30. E se tivesse uma continuidade dessa competição, a gente teria participado em 5 outras oportunidades, né? Poderiam ser muito super campeões, né? Queria só comentar, daqui a 2 anos vai fazer 30 anos desse título, né? Podia pensar uma estratégia de fazer com que tenha uma repercussão maior a questão desse título, né? Nem que daqui a pouco não se faça daqui a 2 anos um jogo de Masters, né? Joga quem jogou pelo Vasco, joga quem jogou pelo Grêmio, faz entrega de faixa, entrega de taça. Claro que é algo que hoje talvez possa parecer muito longe pra gente, mas em 2 anos aí pra fazer isso, não sei se é algo muito... Tô sendo meio ousado aí. Entregando a taça, eu tava feliz. Eu acho a ideia do Vitor boa. Na verdade é o seguinte, podia reunir aí, sei lá, amigos do Mazzaropi, amigos do FAO, tentar buscar ali os principais que jogaram essa competição, trazer alguns nomes que jogaram essa competição para jogar alguns minutos, que seja numa partida na arena, com entrega de taça e tudo, fazer essa formalização, né, para que o Grêmio tenha esse destaque. Eu acho que só fazendo isso, o Grêmio já conseguiria ter o destaque necessário em relação a essa competição. Acho que seria uma boa ideia. Chamar os jogadores do Vasco, eu acho muito difícil que queiram aparecer, né? Mas eu digo assim, daqui a pouco fazer aí amigos do Mazzaropi versus amigos de, sei lá... Amigos do Andrade. Do Cuca. Eu acho que o importante mesmo seria entregar a taça para os campeões. Naquela época deles ali, era muito comum isso. Eu me lembrei agora, você contando isso aí, que teve uma situação que foi o campeonato que o Curitiba ganhou, o Campeonato Brasileiro de 85, e tem o jogador do Bangu que perde o pênalti contra o goleiro do Curitiba, e ele nunca tinha se perdoado por perder aquele
pênalti. E daí o Globo Esporte, ele procura esses 2 jogadores aí, reúne eles no Maracanã para contar a história daquele jogo final do Campeonato Brasileiro e dá a oportunidade para aquele jogador bater o pênalti de novo no goleiro do Coritiba. E ele bate o pênalti e faz o gol. Então foi uma coisa bem legal, assim, que eles fizeram na época, né? Recuperando a história. Acho que isso faz recuperar a história, né? Se tivesse um jogo de Master, assim, Grêmio e Vasco, seria bacana. Acho que a maioria deles toparia fazer, sim. Daqui a pouco é uma coisa de se pensar. Se eles toparem, não precisa ser o time todo, né? Vamos encerrando mais uma edição do podcast aqui da Grêmiopédia, especial sobre a Supercopa do Brasil de 1990. A gente vai pedindo aí para você compartilhar, porque esse título é muito importante para a história do Grêmio. Muitas pessoas ainda não sabem da história desse título, por isso nós tivemos essa ideia de trazer esse podcast especial e a gente vai deixando aqui, então, o nosso abraço de cada um que participou desse podcast. Isso aí, pessoal. Um abraço aqui. Fiquem sempre acompanhando nossos conteúdos nas redes sociais. Compartilhe ao máximo, Twitter, Facebook, o Instagram. Visitem a nossa página e mostrem a todos os gremistas esse podcast para todo mundo poder bater no peito e dizer que é super campeão do Brasil de 1990. Eu queria agradecer aos nossos ouvintes, né? E eu acho que nós estamos ainda engatinhando também no projeto ainda do podcast, mas eu queria fazer um destaque que a gente já conseguiu aproximadamente mais de 500 acessos aí ao podcast e esse número ele tende a crescer cada vez mais e a gente faz esse agradecimento também aos nossos ouvintes, as pessoas que comentam também no YouTube, abaixo do podcast, fazem esses comentários e a gente vai procurar sempre levar isso, sempre quando nós fizermos os roteiros para o podcast, levar essas ideias, né? Que os nossos ouvintes é quem fazem também, nos ajudam a construir esse material que conta a história do Grêmio e faz cada vez mais o Grêmio ser destacado, principalmente para o seu torcedor, né? Como foi falado, que nós precisamos conhecer a história do Grêmio e esse da Supercopa, esse podcast é para trazer esse título a destaque, um título que a maioria dos gremistas não conhece, mas a gente pode estar colaborando agora para que ganhe uma repercussão melhor. Abraço para todos aí. Bom, pessoal, eu queria agradecer quem ouviu, destacar também, faça, compartilhe, porque é um título importante, pouca gente sabe, até título de futebol de botão, se o Grêmio tem, a gente deve compartilhar, mas esse em especial, porque nós estamos falando de um super campeão brasileiro. O Grêmio é octacampeão nacional, tem 8 títulos nacionais, e isso deve ser destacado dentro da história. E que nós temos também pouco material sobre isso, então se alguém tem algum material, um recorte de jornal, alguma foto, algum vídeo, o jogo completo, alguma coisa do gênero, compartilhe com a Grêmiopédia, a gente vai divulgar com o torcedor. O objetivo aqui é construir e valorizar a história do Grêmio. Muito obrigado por todo mundo que acompanhou. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos meus colegas, né, por estar participando pela primeira vez do podcast da Grêmiopédia, nesse caso entrando na 6ª edição. Quero agradecer a todo mundo que nos escutou, que a gente está fazendo um trabalho para deixar cada vez mais viva as inúmeras histórias do Grêmio, e muitas delas pioneiras em questão de Brasil, em questão de mundo, né? Esse clube com uma história tão grandiosa que não para de ser escrita e agora sendo contada pela gente. Um abraço para vocês. Bom, e assim encerramos então a 6ª edição, como o Vitor falou, do podcast da Grêmiopédia. Acesse grêmiopédia.com. Até a próxima. Valeu! 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 Tchau, tchau! Feito!